Israelitas, ismaelitas, midianitas, edomitas e outros povos antigos têm em comum na história bíblica o fato de traçarem suas origens até Abraão. No entanto, apesar dessa parentela, esses povos nunca experimentaram uma paz duradoura. Na verdade, em várias partes do registro bíblico, esses povos são retratados em papel de oposição direta aos filhos de Israel. Uma parte crucial para entender essa dinâmica na história israelita na Bíblia envolve compreender quem eram os ismaelitas, ou o povo descendente de Ismael, o filho mais velho de Abraão. Isso é precisamente o que você aprenderá neste vídeo. Este é o canal Bíblia Arte Contada, e neste vídeo, entenderemos quem eram os ismaelitas na Bíblia. Podemos começar discutindo a origem desse povo. Quando Deus chamou Abrão, um homem da cidade de Ur na Mesopotâmia, ele fez uma promessa sobre seus descendentes. Isso foi bastante complicado porque, na época, Abrão era um homem idoso casado com Sarai, uma mulher estéril e também muito idosa. Curiosamente, o nome de Abrão, posteriormente mudado por Deus para Abraão, originalmente significava algo como um pai honrado ou um pai exaltado, talvez em homenagem a algum ancestral ilustre. A parte irônica era que o homem cujo nome homenageava uma figura paternal não sabia como era ser pai. Apesar dessas circunstâncias, Deus prometeu dar descendentes a Abraão. No entanto, Sarai, sua esposa, decidiu tomar as rédeas da situação e recorreu a um costume antigo naquela região, permitindo que uma mulher se tornasse mãe por meio de sua serva, garantindo a prole. Essa prática é atestada no Código de Hammurabi. Sarai escolheu sua serva pessoal, a egípcia Agar, para ser a mãe do filho de Abraão. Assim que Agar engravidou, começou uma rivalidade na casa de Abraão, estendendo-se ao longo da história. Primeiro, Agar começou a desprezar Sarai, e a esposa legítima respondeu humilhando sua serva. Agar então fugiu para o deserto, ainda grávida. Segundo o costume que rege a situação, a serva especial escolhida para gerar o descendente do chefe da casa nunca deveria desprezar a esposa legítima. Portanto, de acordo com esse costume, Agar estava errada em suas ações. No entanto, misericordiosamente, Deus falou com Agar no deserto. A Bíblia diz que o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água e a instruiu a voltar para a casa de Abraão, humilhando-se sob a autoridade de sua senhora, Sarai. Nessa ocasião, Agar também ouviu uma promessa decisiva do Senhor sobre seus descendentes. Em Gênesis 16, versículos 10 de dezembro, o anjo do Senhor disse a Agar: multiplicarei tanto a tua descendência que não se poderá contar, por ser numerosa demais. Agora estás grávida e terás um filho. Chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu o teu sofrimento. Ele será como jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Mais tarde, aos 99 anos, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, indicando seu papel como pai de muitas nações. Aos 100 anos, Abraão finalmente se tornou o pai de Isaque. O significado do nome Abraão, indicando que ele seria o pai de uma multidão de nações, foi cumprido não apenas no aspecto físico, pois Abraão se tornou o ancestral de vários povos por meio de Isaque, Ismael e seus outros filhos com Quetura. Também foi cumprido espiritualmente, conforme o Novo Testamento explica que em Cristo, todos aqueles que compartilham a mesma fé de Abraão são seus filhos espirituais. No entanto, a rivalidade dentro da casa de Abraão não melhorou com o tempo. Na verdade, após o nascimento de Isaque, a vida na família patriarcal se tornou insuportável. Sara pediu a expulsão de Agar e Ismael. É importante notar que Sara não poderia exigir isso se Agar agisse contra o costume da época quando desprezou a esposa legítima do chefe da casa. Sara também agiu contra esse mesmo costume ao pedir a expulsão de Ismael e sua mãe. Esse episódio causou preocupação a Abraão, pois o texto bíblico diz que ele amava Ismael. No entanto, Deus o tranquilizou, dizendo que cuidaria do menino quando ele saísse de casa. De fato, isso é o que aconteceu. Ismael deixou a casa de Abraão pelo menos aos 16 anos. Ele cresceu, se estabeleceu no deserto de Parã, casou-se com uma mulher egípcia e tornou-se o ancestral de um grande povo geralmente designado como ismaelitas.
É importante saber que o termo ismaelita, ocorrendo algumas vezes no Antigo Testamento, também parece ter sido uma designação mais genérica, inclusiva de outros descendentes nômades de Abraão que vagavam na Península Arábica. Alguns estudiosos até acreditam que o uso do termo ismaelita era semelhante ao uso moderno do termo árabe, abrangendo várias tribos. De qualquer forma, os ismaelitas na Bíblia são às vezes referidos de forma intercambiável com outros termos como midianitas ou medanitas. Por exemplo, quando José, filho de Jacó, foi vendido por seus irmãos, ele foi levado ao Egito por uma caravana de ismaelitas midianitas. Mais tarde, quando os midianitas foram derrotados pelos israelitas durante o tempo dos juízes, a Bíblia descreve esse povo também como ismaelitas. Esses povos descendiam de Abraão através dos filhos de suas concubinas e provavelmente se misturavam através do casamento. Os ismaelitas até se misturaram com a linhagem de Isaque através de seu filho Esaú, que se casou com uma filha de Ismael. Nos tempos bíblicos, os ismaelitas habitavam acampamentos móveis, percorrendo a vasta área desértica de Cádiz a-Sur, perto da fronteira com o Egito, na direção da Assíria. Assim como os israelitas, os ismaelitas eram organizados em 12 tribos. Notavelmente, algumas dessas tribos são mencionadas em textos extrabíblicos, especialmente em fontes assírias. Os ismaelitas eram governados por príncipes e viviam como um povo livre e itinerante, percorrendo o deserto. Eles geralmente moravam em tendas e usavam principalmente camelôs para transporte. Formavam grandes caravanas e sobreviviam principalmente através do comércio. Em Gênesis 37, 2.25, os ismaelitas são vistos transportando especiarias de Gileade para serem vendidas no Egito, indicando seu envolvimento no comércio lucrativo. Acredita-se que esse povo possuía grande riqueza em ouro. Por exemplo, quando Gideão derrotou a coalizão midianita-ismaelita, os israelitas obtiveram numerosos brincos de ouro como espólio de guerra, enfatizando a riqueza dos ismaelitas. Mesmo nos tempos de Davi, o pai de um dos comandantes do exército de Absalão é designado como ismaelita. Alguns estudiosos argumentam que esse homem era na verdade um israelita que morava na terra dos descendentes de Ismael. Os guerreiros de Quedar, uma tribo ismaelita, também são mencionados na profecia de Isaías 21h17. Parece que esses guerreiros preservaram a tradição da habilidade de Ismael com arco e flecha, e diante de tudo isso, uma pergunta que frequentemente surge é o que aconteceu aos ismaelitas: eles ainda existem hoje? Bem, devido às muitas misturas e assimilações entre os povos que habitavam o Antigo Oriente, é bastante difícil delinear com precisão os ismaelitas ao longo da história. Na verdade, não há texto bíblico descrevendo, por exemplo, a destruição dos ismaelitas. Essa mistura foi tão extensa que entre os estudiosos há até uma discussão sobre a possibilidade de uma tribo ismaelita, os descendentes de Nebaiote, dando origem aos nabateus que desenvolveram uma civilização próspera no período greco-romano. Embora muitos estudiosos considerem essa conexão bastante improvável, até hoje, os árabes afirmam serem descendentes diretos de Ismael e, de certa forma, ismaelitas. De qualquer forma, o texto bíblico indica que os ismaelitas eram muito numerosos e poderosos, mesmo que Ismael não fosse o filho prometido por Deus. Fica claro nas palavras do anjo do Senhor a Agar no deserto, mesmo antes do nascimento de Ismael, que Deus reservaria a grandeza para os ismaelitas fora da aliança. Apesar disso, a história dos descendentes de Ismael seria marcada por conflitos e hostilidade. Se você gostou de aprender quem eram os ismaelitas na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir e um grande abraço!